Olá, muito boa tarde. 38 mil escoteiros de 150 países estão no acampamento internacional que decorre na Suécia. Um jamboree mundial a marcar as atividades dos escoteiros neste verão, que queremos agora apresentar neste programa da Igreja Católica. São para isso nossos convidados Joana Sanches, staff do Jamboree 2011, Ana Ruth Costa, chefe do contingente da Federação Escotista de Portugal e João Teixeira, secretário executivo do CNE. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, que estamos a gravar antecipadamente, porque nestes dias estão na Suécia, não é? A participar no Jamboree. E João Teixeira, começava por lhe perguntar qual o enquadramento que estes acampamentos internacionais têm no conjunto das atividades que os escoteiros promovem? Os acampamentos internacionais, tal como os acampamentos nacionais, são finais de ciclo de atividade, de sensibilização para uma temática especial que se queira viver. No caso do Jamboree Mundial, é uma coisa que acontece em 4 anos, a Ana Ruth depois falará mais pormenor, mas também tem esta preocupação de promover as questões da interculturalidade, da religiosidade, a partilha de conhecimentos, tal como os nossos que fazemos também a nível nacional e que muitas vezes são também internacionais porque temos convidados estrangeiros. Portanto, é no fundo a vivência durante um determinado tempo de uma temática em particular e depois culmina com o evento, seja o acampamento internacional, seja nacional, seja ele local de um agrupamento, e teremos muitas centenas durante este verão, ou regional, como também teremos alguns, portanto, é um período de vivência, de uma experiência educativa também, e mais uma nova oportunidade que é proporcionada às crianças e aos jovens do CNE, e enfatizamos estes acampamentos precisamente com esse culminar desse ciclo educativo que depois recomeça com um novo período. Ana Ruth Costa, este acampamento que decorre na Suécia, qual é a marca, qual é o tema, e ele ficará na história do escotismo, porquê? Este acampamento é o 22º acampamento mundial. O tema principal é o simplesmente escotismo, ou seja, fazer simplesmente escotismo. E pegando um pouco nesta essência que é o escotismo, nós trabalharmos, estarmos juntos, tendo em conta que somos um movimento à escala mundial, em que vamos reunir escoteiros de mais de 38 mil escoteiros de 150 países diferentes e que poderão estar todos sobre o mesmo tema, fazendo simplesmente escotismo durante estes 15 dias. Essa marca intercultural, o diálogo entre os escoteiros, acaba por ser o que determina a experiência de um Jamboree internacional? Acaba por ser uma experiência única, porque quando os escoteiros vão para lá têm sempre algo em comum que os une enquanto escoteiros, e por outro lado também têm muitas diferenças em que o Jamboree é um palco especial, numa oportunidade de partilha entre todos os escoteiros, para poderem aprenderem mais sobre as outras culturas, sobre diferentes tipos de religiões, partilharem um pouco as experiências deles, porque a maior parte da atividade é direcionada principalmente para os jovens dos 14 aos 18 anos, e em que é muito importante para eles. Muitos deles é a primeira atividade internacional em que vão estar em contato com outros países e outras nacionalidades, e acaba por ser bastante interessante para eles a esse nível. Foi isso que aconteceu, Joana Sanches, nos jamborees anteriores em que já participou? Foi exatamente essa experiência da troca, do conhecimento dos outros escoteiros, da maneira como funcionam em termos organizacionais, mesmo a própria religião, e mais do que isso, o trabalhar com eles, o termos que criar algo em conjunto com estas pessoas é fantástico. Em que acampamentos internacionais é que já participou? Eu participei no último Jamboree, em Londres, o do centenário. Teve o gosto especial de ser o centenário do escotismo. Também participei numa peregrinação a Santiago, similar àquilo que aconteceu este ano com os exploradores da região de Lisboa. E realmente foram 2 experiências para mim muito importantes na minha caminhada escotista. Não são dias muito intensos, até pelo número de pessoas que estão no acampamento. O escoteiro que participa consegue individualizar-se no meio de um conjunto de atividades, que marca os 8 dias ou pouco mais do acampamento? Eu acho que consegue filtrar esta experiência do dia-a-dia do acampamento e das atividades, e às vezes chegar ao fim do dia e fazer aquele balanço e ver realmente eu hoje atingi bastante e cresci bastante. E não fica absorvido por um conjunto de atividades? Não, eu penso que não. Eu penso que as experiências do dia-a-dia permitem que no fim o sumo da atividade, digamos assim, seja muito positivo e traga um crescimento individual muito, muito bom. Porque é o que se pretende, não é? Acaba por ser o que se pretende. Ana Ruth Costa de Portugal, o contingente português,
Quantos escuteiros leva à Suécia? Este vai ser o maior contingente de Portugal desde sempre, o que para nós é um bom orgulho. Temos 876 escuteiros neste momento, 811 deles são do CNE e 65 são da AEP, a outra associação de Escuteiros de Portugal. Sim. E vai ser e estamos distribuídos mais ou menos por todo o país, principalmente a região de Lisboa, mas acabamos por ter escuteiros de norte a sul de Portugal presentes. A participação entre 38 mil escuteiros, qual será a marca portuguesa que fica no acampamento? Eu acho que o importante disto é sabermos estar com os outros e sabermos, por um lado, fazermos parte de um grupo maior, por outro lado, partilharmos aquilo que temos de melhor. Ou seja, nós estamos neste momento a preparar diferentes atividades, quer de danças, quer de cultura, quer de gastronomia, ou seja, todos os nossos participantes estão a preparar-se para chegarem lá e levarem um pouco do sabor de Portugal. Por outro lado, também essas vivências vão ser partilhadas também em português, ou seja, com os outros escuteiros dos diferentes países lusófonos, ou seja, principalmente Angola e Brasil, que têm contingentes maiores, apesar de Moçambique e Cabo Verde estarem representados, serão contingentes de menor dimensão. O acampamento em si, os dias em que 38 mil escuteiros estão juntos, que atividades é que decorrem dia após dia? Haverão diferentes tipos de atividades, um pouco também proporcionadas mais, por um lado, eles a viverem em pequenos grupos, por outro lado, há alturas em que estão mais juntos e irão trabalhar em conjunto. E serão grupos de diferentes países? Sim, a ideia há uma atividade que é o Camp in Camp, em que os escuteiros vão em patrulhas, ou seja, 19 elementos, mais o dirigente deles, em que vão acampar com escuteiros da Suécia, ou seja, vão para diferentes tipos de sítios da Suécia acampar e perceber um pouco como é que é a cultura local e estarem em contacto também fora do campo principal de Jamboree. Depois haverão outras atividades, são as atividades modulares que vão decorrer dentro do campo de Jamboree, em que têm diferentes temas, assim como a GDV, que é a aldeia global, onde tem diferentes entidades e associações não governamentais que irão estar a promover um pouco aquilo que existe neste momento do mundo, ou seja, quer seja a nível da sustentabilidade, da ecologia, de outros temas que neste momento são importantes para escuteiros enquanto cidadãos globais. O contingente português em si tem também algum dia especial a marcar a presença neste Jamboree? Sim, nós temos dois eventos também associados ao nível da lusofonia, ou seja, iremos ter uma recepção lusófona, em que aí é mais a nível institucional, onde vamos receber os diferentes países, e temos então o dia da lusofonia, que é o dia por excelência onde vamos estar em conjunto com os outros dois países, e que faremos a festa da lusofonia e podemos aí especialmente falar em português. João Teixeira, no conjunto de atividades de verão, esta do Jamboree Internacional acaba por ser aquela que marca a atividade dos escuteiros? Não será de maior participação em termos de escuteiros portugueses, mas é aquela que naturalmente a dimensão em que os 900 portugueses ou quase irão estar incluídos, naturalmente é aquela que é mais avassaladora do ponto de vista do impacto que pode trazer cada um dos escuteiros. Mas em Portugal nós vamos ter 3 regiões com acampamentos regionais. Vamos ter 3 núcleos também com o seu acampamento. Os núcleos são estruturas intermédias entre o nível local e o nível regional. Depois temos umas dezenas largas de agrupamentos que vão também um pouco por essa Europa fora. Também quase 2 mil escuteiros que irão estar espalhados fora, as centenas a miríade de agrupamentos que irá estar a fazer os seus acampamentos locais. Portanto, como eu dizia há pouco, o acampamento para nós é uma oportunidade educativa de excelência, que finaliza, como eu dizia, um ciclo de trabalho educativo. Um ano letivo. Não é, bem dizer, nós chamamos o ano escutista, mas acaba por ser, em termos de agrupamentos, o equivalente mais ou menos ao ano escutista. Só que nós não paramos nas férias. A escola para, mas os agrupamentos de escuteiros não param. Portanto, agosto e também setembro, em muitos casos, ainda é usado para atividades... Para estes acampamentos. Para este tipo de acampamentos, exatamente. Ou outras atividades também, mas com muita sustentação na figura do acampamento. Mas para nós, estas oportunidades educativas, por serem oportunidades educativas, não são acampamentos ocasionais. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para sublinhar esse aspecto, para dizer o seguinte: é cada vez mais difícil para nós escuteiros podermos ser escuteiros. Neste contexto do acampamento, da vida ao ar livre, do aprender fazendo em contacto com a natureza e com os recursos da natureza. Deixámos de poder cozinhar à boa maneira antiga, fazer a fogueirinha, a cozinha de acampamento, os fogos de conselho cada vez são mais restritos porque
há períodos marcados durante o ano para fazer fogos. E, portanto, para já não falar na confusão que há em acampamentos ocasionais e outros que não são classificados. Portanto, a legislação precisa de ser mudada, não digo que seja ao jeito dos escuteiros, porque não há legislação específica para públicos específicos, mas que tivesse em consideração que há entidades que promovem a educação utilizando instrumentos como a vida ao ar livre e o acampamento, nomeadamente, que traz consigo um conjunto de outras tarefas ou de outras ferramentas pedagógicas, como cozinhar, aprender a utilizar os recursos naturais sem trazer as coisas de casa. Isso é impossível acontecer em Portugal? Ainda vai ser possível, mas cada vez é mais difícil. Cada vez é mais difícil. O que é que está a acontecer? É que os escuteiros têm que, de alguma forma, ter estruturas para acampar? Não, os nossos acampamentos não são considerados acampamentos educativos, não são considerados iniciativas educativas. São considerados, estão abrangidos pela legislação dos acampamentos ocasionais. Ora, os nossos acampamentos não são ocasionais. Os nossos acampamentos fazem parte de um plano de atividades de uma associação de educação não formal de crianças e jovens, e o acampamento é uma das ferramentas pedagógicas que nós utilizamos no nosso método. E isso não está sequer consignado em legislação nenhuma na cabeça dos legisladores que legislam sem muitas vezes ter em conta quem são as pessoas que irão ser afetadas por essas normas. Tem tido alguma iniciativa de diálogo com... Temos tido. Desde que a lei saiu, já há uns anos, já vai quase há uma década atrás, temos andado a batalhar com reuniões, com pedidos, com exposições, não só a nossa associação, o CNE, mas também a Associação dos Escuteiros de Portugal e a própria Associação de Guias de Portugal. Temos feito exposições conjuntas de reflexão sobre este assunto e temos partilhado, inclusive, na plataforma que é o Conselho Nacional de Juventude, também este tipo de preocupações. Mas é difícil, é difícil. As restrições são cada vez maiores, as questões do fogo é uma paranoia completa sobre as questões. Não há memória de um escuteiro ter pegado fogo a uma mata, antes pelo contrário. Não há a memória, porque não ficam registadas essas coisas, os escuteiros de irem ajudar a apagar os fogos. Mas os tais fogos de conselho é impossível nos meses de julho e agosto? Completamente. Entre maio e outubro, não é, creio eu? Mas acaba por ser quase depois, durante o ano, muito difícil fazer, ou há uma certa benevolência das autoridades locais que, enfim, compreendem os contextos, e cada vez mais vamos investindo em infraestruturas nossas, os nossos centros escotistas e parques escotistas, que e aí é de alguma maneira é menos perigoso, está mais controlado e, portanto, as autorizações também são mais fáceis e, portanto, ser um pouquinho mais flexível na aplicação da lei por parte das autoridades também tem facilitado um bocado, mas é um bocadinho constrangedor ver esta situação. Não deixa de ser curioso que, a nível da Suécia, eles, quando se fala em simplesmente escotismo, é isso que eles também estão a privilegiar, ou seja, os nossos escuteiros vão poder cozinhar com fogo, vão poder fazer fogueiras e vão poder viver um pouco o escotismo nesta essência mais ligada à natureza. Mas por ser um acampamento internacional, por se limitar àquele espaço? Não, pelo facto de eles estarem mesmo a promover essa relação com a natureza e estar contemplado no programa dos suecos, essa vivência mais natural. A Joana Sanches pegava naquela expressão de João Teixeira, hoje é difícil ser escoteiro. Essa experiência que faz? Eu quando ouvia o João falar, revejo-me um bocadinho na minha caminhada escotista, porque se calhar quando comecei fazer a fogueira, apanhar a lenha, toda a dinâmica escotista fez parte do meu crescimento, e hoje em dia os jovens que tenho comigo, isso não existe. E, portanto, para nós que vimos isto acontecer, é um bocadinho ver que andámos para trás. E realmente estas oportunidades pedagógicas que são o acampamento, que é a preparação, porque, como o João dizia, não é simplesmente nós pegarmos no nosso grupo e irmos acampar. Implica uma preparação, implica uma evolução do próprio grupo, que é isto que não está contemplado. E, portanto, o avançar no caminho de percebermos que tem a preparação, que tem um objetivo e que, por isso, quando nós chegamos a campo, existe um trabalho prévio, às vezes de meses, ou mesmo de um ano, como dizíamos, o culminar do ciclo, faz com que os momentos de campo sejam um momento extraordinário de crescimento e de evolução, quer na relação com a natureza, quer no crescimento em grupo, quer na parte religiosa e da vivência espiritual, que nós olhamos para a natureza, vemos o que é que existe, vemos os nossos amigos e as situações difíceis que nos fazem crescer. E realmente é complicado hoje em dia para nós deslocarmos um grupo, em termos dos transportes, em termos das localizações, em termos... As autoridades de segurança de toda a espécie vão marcando os vossos passos. Exatamente. E, de facto, o João Teixeira falava nas estruturas que os escoteiros vão criando. Isso vai, de alguma forma, limitando o trabalho e o espaço de ação dos escoteiros?
Eu não diria que limite. Por um lado tem uma vantagem... Teremos escuteiros daqui a pouco em auditórios a fazer as suas sessões, os seus acampamentos? Eu espero bem que não, e aquilo que eu puder fazer para isso não acontecer, obviamente farei. Mas a criação dos espaços escotistas também tem outra vantagem que me parece que é evidente de algum modo. Porque permite gerir melhor recursos disponíveis, que não são muitos, mas os recursos das regiões e dos núcleos que têm estas infraestruturas, e mesmo alguns agrupamentos que têm pequenos espaços que permitem o acolhimento dos escuteiros, sejam passagens, sejam nacionais, sejam estrangeiros. E, portanto, isto também, digamos, flexibiliza um bocado a própria mobilização e mobilidade dos escuteiros. Porque se eu souber, eu estou em Faro, e se eu souber que tenho um campo escutista em Idanha Nova, por acaso é o caso, temos um mês em Idanha Nova, onde vai ser o próximo acampamento nacional no próximo ano, mas há outros agrupamentos na zona de Leiria ou no Minho, em Coimbra. Mais fácil em Coimbra, ou seja, eu escuso andar à procura de sítios com aquela burocracia toda e, portanto, vou lá acima, flexibilizo um bocado, talvez a ideia inicial, se calhar era ir para um sítio e direciono para o outro, mas o sítio não é tanto importante assim, desde que satisfaça as condições que são necessárias para a realização daquela atividade. Portanto, tem essa vantagem da gestão dos recursos e de promover uma maior mobilidade. Mas não deixa de ser um bocado limitativo, porque de algum modo há tanto recanto bonito no nosso país que podia ser espaço para uma boa atividade de escuteiros, com todas as cautelas que os escuteiros têm, porque têm uma vida inteira de preparação para estes embates, digamos, naturais, que é um contrassenso não poder desfrutar deles e não mostrar as belezas, ou seja, podemos lá ir, mas caminhonete em excursão, no fim de semana, e não propriamente uma atividade, perde-se uma oportunidade de excelência, muitas vezes, para desfrutar de um ponto de interesse do país, poder ser zona de referência e levar gente a essa zona e que fica coartado também algum conhecimento do próprio país e da mobilidade e da geração de riqueza nesses sítios e de apoio à economia local que tanta falta nos faz. Um aspecto que gostava de ouvir a vossa opinião é sobre a importância que estes acampamentos, e a Ana Rita Costa começava por lhe perguntar, que estes acampamentos têm, e todas as atividades dos escuteiros ao longo do ano escutista, como era referido, na formação e na educação de novas gerações, de adolescentes e jovens. Não falamos só, de facto, de um espírito de aventura e de descoberta, de fazer um acampamento e de ter contacto com a natureza. Que conteúdos passam para o escoteiro em todo o percurso, também nestes acampamentos, e que, de facto, ajudam a essa formação de personalidades? Acho que, acima de tudo, o importante, uma das ferramentas do escotismo é o aprender fazendo, ou seja, é através da prática que se pode adquirir novas competências. Seria uma boa escola de combate à crise em que vivemos? Também, e se calhar utilizando um pouco o pragmatismo e utilizarmos as nossas próprias competências para podermos superar e superarmos nas dificuldades que nos acontecem. E acho que é um pouco preparar os nossos jovens para estarem prontos e estarem preparados para atuar e para fazerem a diferença, ou seja, se eles ao longo do ano vão adquirindo algumas competências e vão se preparando e vão ganhando autonomia para poderem eles próprios preparar as atividades, poderem decidir o que é que querem ou não fazer, terem oportunidades de escolha, o acampamento acaba por ser o culminar, sim, é um pouco a festa e o celebrar daquilo que fizeram ao longo do ano escotista. Mas só se eles estiverem bem entrosados, estiverem habituados em trabalhar em grupo, se conhecerem uns aos outros, é que poderão realmente celebrar as coisas a 100%. Joana Sanches, essa experiência também que faz? É sem dúvida. É uma experiência de crescimento da própria preparação, que, como dizia a Ana, o aprender fazendo, se nós queremos nos deslocar para um determinado local, como é que o fazemos? Então a discussão em grupo de o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer. Isto é um exemplo simples, mas que se traduz em todas as atividades do acampamento, de nós termos na mão aquilo que poderemos fazer. E realmente isso é uma ferramenta importantíssima para a nossa vida diária. Eu noto que, quer na minha vivência pessoal, quer das pessoas com quem partilho o escotismo, que esta vivência do trabalho em grupo e do aprender fazendo se demonstra depois na nossa vida prática do dia-a-dia e que faz com que sejamos pessoas, muitas vezes, para além de mais práticas, que somos pessoas que queremos seguir em frente. Não, como dizia a Ana, as dificuldades não são inultrapassáveis. E, de facto, o ser escoteiro não se reduz a um encontro semanal ou a um acampamento? Não. Ele percorre todas as horas do dia? Percorre, porque é uma educação não formal, é uma educação que vem connosco e que faz parte da nossa vida e, portanto, depois se vai traduzindo ao longo dos anos naquilo que é a nossa maneira de viver e a nossa maneira de estar com os outros, no nosso trabalho, na nossa escola, naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. João Teixeira, esta escola de vida vai-se adaptando às circunstâncias de cada tempo?
até estruturalmente, porque, segundo sei, os próprios conteúdos formativos o CNE os vai atualizando, adaptando. A resposta a essa, à primeira parte da sua intervenção está no simples facto do escotismo ter feito já 100 anos. Portanto, em 2007, o escotismo fez 100 anos. Isto significa alguma coisa. Significa que foi capaz de se adaptar às ideias, aos conceitos, aos primeiros desenhos pedagógicos que foram feitos, mas que vão sendo redesenhados. Esta capacidade, esta flexibilidade e esta capacidade de adaptação que o escotismo tem demonstrado, e o CNE em particular, que está neste momento a iniciar um novo ciclo da sua vida por razões de ter mudado o seu programa educativo, mais adaptado às realidades atuais, no sentido de responder mais diretamente a cada um dos jovens, a todos os jovens, mas a cada um também em particular e sobretudo a cada um deles. Portanto, é o desafio que nós temos que nos colocar e temos colocado ao longo da nossa existência de 80, quase 90 anos. E por certo que há de continuar para muitas gerações de jovens. Muito obrigado por terem estado aqui. Felicidades para o acampamento que acontece na Suécia. De facto, um programa onde quisemos apresentar as atividades dos escoteiros, nomeadamente o Jamboree que está a decorrer na Suécia. Desejo-lhe bom fim de tarde, boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.